No ar, Radar de Notícias. Conosco no estúdio, o vereador Marcelo Seminaldo do PT. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Prazer de novo estar falando com vocês aqui. Agora no horário da manhã, que eu só era chamado para o horário da tarde, e agora fui convocado para o horário da manhã. Ingrato, eu recebo aqui de manhã sempre. Rapaz, e com o friozinho que estava hoje. Nossa, hoje era difícil, foi difícil levantar. E o senhor tem várias pautas ligadas ao seu nome. Rapaz, tem bastante. Então vamos lá. Tem trabalhado. Bom, primeiro o senhor anunciou ontem que desistiu de ser candidato a deputado estadual. Pedro, eu vinha considerando essa possibilidade já desde a minha reeleição, em razão da forma como foi, da ampliação que a gente teve, do trabalho que a gente vinha realizando. Mas no decorrer de lá para cá, o que me fez pensar em ser candidato me fez desistir de ser também, porque tem muita coisa em andamento e de repente largar tudo isso agora para disputar uma eleição, de repente eu poderia largar aí na mão as pessoas que confiarem em mim. Então nesse momento eu decidi que não, e quem sabe no futuro. Vai priorizar o mandato de vereador. Priorizar o mandato, Pedro. Como você dizia aqui antes, no início da entrevista, tem muita coisa acontecendo, muita coisa envolvendo o meu trabalho. Não dá para eu simplesmente agora parar com tudo e vou disputar uma eleição de deputado. Acho que não. Mas na sua nota o senhor disse que não vai ficar alheio à eleição. Vai apoiar quem? Eu estou ainda conversando, né? Então, em especial depois que eu publiquei a nota ontem, várias pessoas me ligaram, inclusive de fora de Guarulhos, mas eu vou manter uma coerência que eu sempre tive e terei, que é apoiar candidatos que tenham compromisso com aquilo que eu acredito, né? Que se alinhem com a forma como eu faço política, porque depois eu tenho que prestar conta para o meu eleitor na hora que eu disser, olha, apoia esse ou aquele. Eu acho que o senhor só tem duas opções, ou os vereadores petistas Brinquinho ou Edmilson Souza. Não são as únicas, né? São opções também, né? Então... Quem mais? Não dá para ficar aqui Há mencionando, né? Há possibilidades fora do PT? Não, fora do PT não, de fora de Guarulhos. Né? De fora de Guarulhos? Sim. A eleição é para estadual. Sim. Né? Então, às vezes você encontra algumas candidaturas de deputado estadual de fora de Guarulhos que representem aquilo que você pensa. Mas o pessoal dos condutores já estava comemorando ontem. Não, o Brinquinho é uma pessoa que foi vereador comigo na legislatura passada, é vereador comigo nessa legislatura também. Tenho um respeito muito grande por ele, acho que é um lutador, mas a gente fez uma conversa inicial e depois a gente acabou não dialogando mais. Então não tem nada certo nisso não, tenho conversas com várias pessoas já marcadas também e no futuro não muito distante eu devo anunciar. O vereador Rômulo já abriu mão também? Olha, eu estive no ato com a Gleice Hoffmann lá no escritório do deputado Alencar. E lá foi dito no microfone que ele teria aberto mão. Então eu não sei se ele abriu mão também, pelo menos ele não veio a público dizer isso. Mas o Rômulo, seja lá o que ele decidir, eu tenho certeza que ele vai contribuir também para o crescimento aqui da nossa política na cidade. Uma pergunta de alta indagação. Entre Alencar e Pietá para a federal, você vai apoiar quem? Eu posso apoiar os dois. Sim. Né? Eu não tenho problema nenhum em apoiar os dois. Eu acredito que cada um dialoga com um determinado público que eu tenho acesso e acredito que ambos podem ser eleitos deputado federal para a nossa cidade. Ok, Rodrigo? Com relação às questões da SEI, né, vereador, acabamos, mas eu não vou nem entrar na do Grampo, vou na GU Airport. O que vocês conseguiram avançar até agora, vereador? Nós achamos que a GRU não está muito nem aí para essa comissão, não. Nem a Anvisa. Pois é, mas olha, eu fiz questão de ficar com o print aqui, porque eu sabia que essa história ali ia surgir, e considerando inclusive o que já foi dito aqui em programa passado, que o trabalho da SEI nem sempre produz resultados e tal. O Pedro deu uma notícia aqui do Estadão de hoje, mas ele deu só o highlight, deu a manchete, mas diz a matéria, né, lá no meio da reportagem. O uso dessas câmeras vem sendo discutido em uma comissão especial de inquérito, espécie de CPI, instalada na Câmara de Guarulhos para apurar a relação do aeroporto com a cidade. Para o vereador Marcelo Seminaldo, um possível rigor excessivo seria o modo de simular o estacionamento da GRU Airport, primeira faixa de cobrança, gira em torno de R$ 20 a hora. Então, o trabalho que a gente realiza na SEI deveria ser melhor, inclusive, trabalhar pelos jornalistas que cobrem. Mas deveria ser melhor divulgado, então, também pela Câmara. Câmara. Quem divulga são jornalistas, esse é o problema. Principalmente pela assessoria de imprensa da Câmara. Exatamente. Essa matéria ela é de hoje, né? Então acabou de sair. Mas o trabalho que a gente faz lá, essa SEI da GRU, por exemplo, você pergunta para os trabalhadores da Câmara Municipal, em especial aqueles com mais de 20 anos e tal, todos dizem, olha,
é a principal SEI já instalada nessa cidade, por tudo que a gente tem abordado. O que a gente já concluiu até agora, e relatório preliminar já foi enviado para o Ministério Público. A irregularidade da proibição deles de não deixar que se faça entrega delivery dentro do estacionamento. Está concluído, né? Relatório para o Ministério Público agora, que agora vai ter que tomar as providências com base naquilo que a gente apurou. O que a gente levantou na última reunião da SEI? Dos 200 estabelecimentos comerciais que existem dentro da cidade, do aeroporto de Guarulhos, incluindo restaurante, drogarias, todos. Dos 200, apenas 7 têm licença de funcionamento do ponto de vista sanitário. É pouca coisa, isso que a gente descobriu? Não é pouca coisa, né? Isso interfere diretamente na vida de milhares de pessoas que passam dentro do nosso aeroporto todos os dias. Então, a gente tem que começar a valorizar um pouco mais o trabalho que o Legislativo faz, em especial quem faz um trabalho sério. Mas aí não é demérito da nossa vigilância sanitária? Não, porque a própria, o que ficou claro lá, a diretora da Vigilância Sanitária esteve na SEI prestando esclarecimentos e disse que a Agroairport não permite que a Vigilância Sanitária faça o trabalho dela dentro do aeroporto. E esse é o ponto. Esse é o argumento. Aí nós chamamos a Anvisa na última reunião, porque a GRU dizia, não, quem faz aqui o trabalho de vigilância é a Anvisa. A Anvisa tem 12 fiscais para fiscalizar 200 voos por dia, toda a carga que chega no aeroporto e os 200 estabelecimentos comerciais. Então, agora amanhã, hoje é quarta-feira, amanhã quinta-feira, nós convocamos a Agroairport para ela agora esclarecer o porquê que ela não permite que a Prefeitura de Guarulhos faça a inspeção lá dentro. Não é questão de permitir, a vigilância sanitária da Prefeitura de Guarulhos tem que ir lá e fiscalizar. Então, Pedro, mas a coisa, se fosse tão simples, eles já teriam ido lá e feito, como seria simples, na minha opinião, catar um trator e derrubar lá aquele obstáculo que eles colocaram na ponta do Banco. Já teria feito isso. Eu falei para o prefeito Gu, prefeito, eu só queria ser prefeito por um dia. Eu também falei isso. Eu cataria ali um trator daqueles bem grande, dava no meio daqueles blocos que eles colocaram lá, se não abria a ponte. Você sabe quem fez isso quando era prefeito de São Vicente? O Márcio França. Resolveu o problema. O Márcio França fez isso, era prefeito, ele foi lá, tinha uma linha de trem lá, ele pegou e abriu e acabou. Até hoje funciona. Depois venha. Eu acho que está todo mundo muito dentro da casinha o tempo todo. Tá faltando alguém meio fora da casinha e fala, vai fechar, então tá bom. É que nem futebol, né? Tem que pôr a mão na bola. Então eu acho que nessa SEI nós seremos surpreendidos. Essa vai dar resultado positivo para a cidade. Não, essa já está dando, tal qual a outra também deu, Rodrigo, porque aí já voltando para a SEI do Grama. O que as pessoas queriam, né? Que terminasse a SEI e a gente arrumasse um crucifixo, colocasse na praça de Túlio Vargas, colocasse o azeitona lá em cima, três fogo embaixo. E tacasse fogo embaixo? Não, né? Fizemos o nosso trabalho, apuramos o que a gente apurou, não ficou evidenciado o crime de extorsão, fizemos o nosso trabalho, que era investigar. Pior seria se tivesse chegado a denúncia e nós não tivéssemos feito nada. Me chegou uma informação ontem que houve 2 relatórios, um apresentado pelo relator, o vereador Eduardo Carneiro, e outro depois, num consenso, numa discussão com a defesa do Zeituni. Foi isso mesmo que aconteceu? Não. Na verdade, o relatório que o relator apresentou, ele sempre é um relatório preliminar, ele tem que ser votado na comissão. E eu, democraticamente, como sou, né, nós vamos votar aqui, item por item, os destaques, tanto da defesa como de qualquer vereador, pela manutenção do texto, né, ou pela supressão, ou pela mudança de parte do texto. E aí fala, página 1, destaque, página 2, destaque. E aí, qual que é o destaque? Aqui está dizendo isso não foi apurado na SEI, ou está pesado, então o que a gente fez? Construiu o texto baseado na interpretação de todos os vereadores que fizeram parte dela. Traduzindo, passaram a limpo. Literalmente passou-se a limpo, porque o relatório ele traz muita impressão do relator. E o Eduardo Carneiro foi bem democrático nesse processo também, que permitiu lá que a gente fizesse de forma tranquila. O Zeituni fez críticas ao senhor, né, como presidente da CPI. Eu também faria se fosse o contrário. Eu também faria se fosse o contrário. Não foi fácil o processo que ele passou, né? Mas acredito que no final da história, Pedro, acho que foi importante para aquele crime que ele estava sendo acusado não ficar comprovado, né? Uma coisa é ser absolvido, outra coisa é não ficar comprovado, não ficou comprovado o crime. E as outras questões que foram suscitadas lá serão avaliadas aí, provavelmente no segundo semestre. E qual é o principal erro dele? Ter advogado quando não poderia?
Pedro, assim, ele responde a uma questão no Ministério Público, que é um processo por improbidade administrativa, que o Ministério Público entrou questionando essa questão. Mas não é uma questão interna corporis da OAB? Acho que tem uma questão interna da OAB, Sim. isso é fato, mas tem uma questão que ela extrapola isso, que é o acúmulo das funções. Por que a OAB faz isso? Não é por acaso que ela não permite que a pessoa advogue e exerça um cargo como o que ele exercia. Faz isso porque, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, a pessoa pode confundir os interesses que ele tem, porque a advocacia, ela tangencia muito a questão do público o tempo todo. Então, é por isso que o Ministério, não à toa, que o Ministério Público está pedindo isso, mas agora a responsabilidade daqui para frente é do Ministério Público, ou se algum vereador quiser abrir uma comissão processante direto para isso, também no segundo semestre, também é possível. Processante para a cassação? Se algum vereador entender, né, que há improbidade administrativa, pode abrir uma comissão processante direto, não precisa de SEI. Né? E como já há tramitando uma investigação do Ministério Público sobre o mesmo assunto, não acharia estranho se isso acontecesse. Para a cassação. Para a cassação. Vereador, nós temos debatido muito esse assunto aqui, eu acho que no meu entendimento e no do Pedro também, um crime maior apareceu aí no meio dessa SEI e parece que foi meio que deixado de lado, que é a questão do grampo. O grampo é um crime e alguém fez o grampo, o Zeituni falou que não foi ele, o Paulo Zu não e o Marcão não, que eram os três principais atores aí. A SEI não deveria também aprofundar um pouco mais essa questão? A gente tinha um problema de tempo, né, Rodrigo? Então, eu pedi que a gente ficasse focado somente naquilo que foi o principal, e a gente quase não conseguiu terminar dentro do... Aliás, com a liminar que o Zeituni conseguiu na última semana, eu tive que pedir uma prorrogação da prorrogação, né? Foram o extra time que a gente conseguiu lá, Pedro. Senão não ia conseguir, você imagina isso, mas eu acredito que o grampo e esse estado policialesco é algo terrível, inclusive para todos nós. Você não consegue mais estabelecer nenhuma conversa com ninguém, porque você não sabe se estão te gravando e se vão editar aquilo que estão te gravando. Perigoso. É muito perigoso ainda. Bom, vereador, nós temos recebido aqui queixas lá da Casa do Atleta, um bosque. Eu me lembro que o senhor já cuidou desse assunto. Pois é, Pedro. Você vê, né? Tem uns 2 anos eu fiz um pedido, inclusive a administração ainda era do prefeito Almeida, e aí parece que às vezes os nossos amigos não são tão amigos assim. Né? E o que eu dizia? Eu falava, olha, aquilo está abandonado, fiz fotos, estive lá e tal. E muito usuário de droga, o próprio morador da região do Tibagi ali deixou de frequentar o bosque porque tem medo, ou poucos vão lá. E eu falei, olha, acho que o certo seria fazer concessão, ainda que precária, tal qual já existe com outras instituições aqui em Guarulhos, como fizeram, por exemplo, lá naquele ginásio esportivo com os Falcões, para a entidade sem fins lucrativos poder cuidar já que a prefeitura não tem condições de cuidar, faça a concessão, eu tenho certeza que isso vai funcionar. E aí, naquele momento, a coisa não andou, não quiseram que andasse, porque isso pode favorecer o Marcelo Seminaldo, e o grupo dele é diferente do meu, e o grupo dele vai crescer, o meu vai ficar menor, aquelas bobagens que às vezes tem dentro do PT, que tem que perder essa mania. E o que aconteceu? Continua lá do jeito que está, aliás, está pior, tudo pichado, degradado, a população não vai lá, e aquilo poderia ser um equipamento público, né, de fazer com que as pessoas se utilizassem para a prática de esporte, cultura, lazer, formação profissional. O senhor tem acesso ao prefeito Guti. Por equipe que pareça melhor que o prefeito Almeida. E, aliás, não estranharia se algo que eu tentei fazer no governo que era nosso não consegui, de repente saia agora com um governo que não é nosso, porque não tem aquelas disputas do o grupo do Marcelo vai crescer, vai ficar maior que o meu. Infelizmente, essas bobagens que existiam. O senhor pode tentar falar com o prefeito Guti? Foi nesse mandato um diálogo que eu ainda não tive com ele, mas eu de verdade acho que vale a pena retomar. Quem sabe com ele eu consiga. Tá certo. Se eu não estou enganado, antigamente tinha uma base até meio que precária do meio ambiente ali dentro daquele parque, não tinha, vereador? Não era uma base, era um local onde eles deixavam lá uns instrumentos de trabalho, onde era a casa do atleta. Onde era o alojamento ali, né? O ponto que eu estava falando, além da casa do atleta, que ele vai precisar de uma reforma muito grande. A estrutura ali está abalada. É aquela parte onde funcionava a lanchonete ali do bosque antigamente, que fica na outra ponta, perto das quadras. Caramba, já teve lanchonete, né? Ali, Pedro, eu cresci ali, né? Minha família originariamente era do Tibagi.
Então, aos domingos e sábados, meus tios, meu pai me levavam lá pro bosque, o pessoal fazia piquenique, o pessoal jogava bola na quadra, ia na lanchonete, comia, passava as tardes dentro do bosque. Agora hoje, só quem fica lá basicamente é nóia. Eu me lembro quando os atletas de Guarulhos, né, ficavam alojados lá naquele bosque. Não por nada chama a casa dos atletas, né? Ele tem uma história que, infelizmente, Pedro, acho que a iniciativa privada muitas vezes ela consegue atender melhor, ou a sociedade civil organizada melhor, determinados assuntos do que a própria administração pública. E Guarulhos, por muito tempo, parece que abandonou alguns patrimônios, né? O pessoal do food truck poderia fazer um festival lá, né? Só para não deixar essa questão do food truck sem falar, porque eu vi vocês comentando, eu acho o seguinte, food truck é uma realidade, existe não só no Brasil, como em outros países do mundo. Você vai nos Estados Unidos, a comida de rua é muito tradicional, Nova York e outros lugares. Só que o que eu não concordo é que o food truck concorra com os comércios locais naquilo que os comércios locais já possuem, porque aí a concorrência ela é injusta. Né? Então, se quer fazer food truck em locais que são grandes centros de comércio e tal, pode fazer. Só que o compromisso deveria ser que nenhum daqueles caminhões que estão ali fornecendo alimento, forneça alimento que os comércios daquela região ali já possuem. Seria o correto. Porque, caso contrário, Pedro, a concorrência é desleal, porque o comerciante, aquele do físico, ele tem lá o aluguel dele para pagar, ele tem todos os impostos para pagar, ele tem funcionário, ele tem uma série de questões que ele tem que fazer que o food truck não possui. Né? Então, eu sou a favor do food truck, mas carece de uma regulamentação melhor. Concordo plenamente. Tem que ser um gênero alimentício diverso daquele que você encontra normalmente aí no estabelecimento comercial. Pois é. Lá em São Paulo tem aquela Praça Benedito Calixto, né? E lá, acho que foi a primeira vez que eu vi comida de food truck, ainda que não seja truck, porque ela é uma praça de alimentação. E lá eles só trabalham, hambúrguer australiano, uma comida egípcia, alguma coisa assim que trabalha diferente daquilo dos comércios que tem ali no local. Todo mundo pode comer de forma harmoniosa. E no meu entendimento também, eu acho que o food truck deveria atender exatamente aonde não tem. Não adianta você ir para uma praça onde já existe esse tipo de serviço. Mas, como o Pedro falou, é difícil. Público, né? Vocês estavam brincando aqui, falando, eu quero ver eu montar na praça do Orobó. Né? Lá tem público. Lá tem, mas assim, para esse público do food truck que eles cobram mais 20, 30 pau no hambúrguer, eu não sei se faria muito sucesso na praça do Orobó. Mas tem que ser algo diferenciado, né? Tem que ser um produto diferenciado. Não vai fazer um x-salada normal que pois é. Não faz sentido. Qualquer tiozinho da esquina já não faz. Qualquer padoca aí faz um x-salada aí muito de qualidade, de qualidade. Então, mas acho que deveria levar assim na praça do Orobó, lá na Praça Estrela do Soberano. Né? Exatamente, você fomentaria o comércio na região. Na Praça 8, se bem que a Praça 8 ela já está bem pertinho do centro, de nós aqui. Né? Central. Obrigado, vereador Seminaldo, pela participação. Eu agradeço mais uma vez, Pedro, Rodrigo, estou sempre à disposição e um abraço ao pessoal que está nos assistindo. Já que o senhor está a fim de acordar cedo, eu vou chamá-lo mais vezes para vir Pedro, amanhã. eu acordo com as galinhas, como diriam os antigos, entendeu? Pode me chamar, mesmo com frio, eu estou aqui, eu coloco uma jaqueta bem quentinha. Eu vi, né? Isso é importado, né? Essa aqui eu comprei ali. Comprei ali. Deu um passeio de moto e comprou, né? Nesses passeios de moto é bom que você tem a possibilidade de ir parando na estrada. Se tem uma pessoa com uma barraquinha vendendo uma coisa na estrada, você para e compra. Vamos lá, produção, rápido intervalo.